Palmeiras monitora novo atacante para 2026 e no grito não, mas nos bastidores sim. Bruno Henrique liberado para jogar o restante do jogo. A gente vai trazer isso para você e os possíveis desdobramentos. Tem também Santos e Palmeiras, a CBF que definiu a arbitragem para esse jogo e o Vitor Roque falando aí do seu julgamento, explicando aí sobre uma possível punição. E também quem são as crias que podem jogar contra o Santos. O Palmeiras vai estar muito desfalcado, então deve preencher o seu banco de reserva com as crias da academia. Vamos junto? 4 assuntos aí para trocar ideia, 5 assuntos, né, para trocar ideia com vocês. Vamos junto, já chega mais, você que nos conhece, por gentileza, deixa o like no vídeo, é muito importante. Clica no hypar, se você está pelo seu celular, dependendo do momento que você estiver vendo, clica no like, você vai ver que vai aparecer um botãozinho hypar, é muito importante para a gente, ajuda a ranquear melhor os nossos vídeos aí no YouTube. Fechado, senhores? Você que ainda não nos conhece, muito prazer, eu sou o Bruno Ramos, esse cara do meu lado aqui é o Erlan Dias e quase todo santo dia tem vídeo sobre Palmeiras futebol e feito de maneira muito leve, que é assim que a resenha tem que ser. Fechado, senhores? Vamos lá para a nossa notícia e detalhe, se você não nos conhece, fica até o final do vídeo, né? Se você curtir, aí sim você deixa o seu like e, por favor, se inscreve no canal. Fechado? Vamos falar aqui dos desfalques do Palmeiras que estão abrindo espaço para as crias da academia. O Palmeiras que não vai jogar com pelo menos 12 jogadores aí para o clássico diante do Santos, lá no sábado, às 9, pelo Campeonato Brasileiro. E aí, alguns nomes podem aparecer no banco de reservas. E aqui, alguns que chamam a atenção da torcida do Palmeiras, né? O Riquelme Felipe e o Eric Belé e também o Larsson, ele pode aparecer no banco de reservas para suprir a ausência de outros jogadores. O Eric Belé, inclusive, ele já até estreou, né? Foi na partida de 4-1 contra o Juventude. O Riquelme também já jogou com a Abel. O Larsson, ele só ficou no banco de reservas, mas ainda não entrou em campo. E todos esses jogadores, eles são destaque nas categorias de base do Palmeiras. Só para você ver, o Larsson, por exemplo, inclusive aqui informação do André Galassi, do nosso palestra, nessa temporada ele tem 32 partidas, né, e ele é muito elogiado, 32 partidas pela base, né, e ele é muito elogiado pelo Abel Ferreira na coletiva de imprensa. O Riquelme Felipe, que o pessoal fala muito bem dele, ele tem 45 jogos e 23 gols pelo Sub-20. E o nosso palestra também conversou com o atacante do jogador, que ele é um dos destaques, que ele viajou até para a Inglaterra já para conversar com alguns clubes da Premier League, para você ver como a coisa acontece cada vez mais cedo. E outro também que é um destaque, que é o Eric Belé. Ele tem 44 partidas e 20 gols. Ele que tem umas características ali de jogar mais centralizado pelos lados, ele tem uma alta média de gols aí marcados por partida. Então, o Palmeiras, o que acontece aqui? O Palmeiras vai ter muitos desfalques, são 6 desfalques por convocação. O Palmeiras não vai ter o Piquerez, o Emiliano Martinez, o Facundo Torres e também perdeu o Gustavo Gomes e o Sosa, além do Vitor Roque. Então são 6 por convocação. O Flaco, ele tinha sido chamado também para a seleção argentina, mas pelo que se desenha aqui, ele não vai desfalcar o Palmeiras, ele vai conseguir retornar do amistoso da data FIFA do dia 14 lá na Angola. E o Andréas Pereira, que também faz parte aí da lista de desfalques, né? Recebeu o terceiro amarelo contra o Mirassol, então é suspensão. E, enfim, essa derrota aqui custou caro para o Palmeiras vai ter que correr atrás agora. E lembrando que o Palmeiras ainda tem lesionados, como por exemplo o Paulinho e o Everton, o Lucas Evangelista, que são caras bem importantes aí para a equipe, né? É isso, e eu vi muita gente montando o time, né? Muito parecido com o que a gente colocou aqui. E a galera fala, pô, não é um time ruim, de fato, o Palmeiras, né? É o time que você consegue montar hoje com os desfalques. A grande questão é o banco. Hoje o Palmeiras tem opções no banco para entrar e mudar o jogo. E aí, quanto o Santos vai ficar dependendo dessa molecada aí, molecada que vai muito bem na base, né? Molecada que é o destaque. O Larsson, inclusive, tem gente até falando dele como titular, eu acho meio difícil. Mas ele até falou na TV Palmeiras e tal, né? Estão dando alguma atenção para ele, uma moralzinha aí para ele. Ele é muito elogiado mesmo. Mas é isso, vai precisar da molecada aí, muito provavelmente no segundo tempo. Não sei se a molecada consegue entrar para mudar o jogo. E é importante dizer, muitos jogadores ali do Santos que estão jogando agora, né? Também são da base, né? Então, assim, você vai jogar contra os profissionais, mas muito cara que você já enfrentou ali, né? O Santos também tem uns meninos da base. Muitos jogados, né, ali numa situação complicada. O Palmeiras já fez isso lá atrás, né? O Palmeiras já tinha uma base mais ou menos e ainda, né, tinha que colocar a molecada para jogar, né, na fogueira, como dizem aí. Então é complicado, mas acho que se tem um jogo para entrar e mudar, ou pelo menos chamar atenção, é exatamente esse, porque realmente não vai ter opção. Você olha o time titular do Palmeiras, se o Palmeiras não conseguir resolver o jogo com os titulares, você fica realmente dependente da molecada. Mas é aquele negócio, eu confio bastante nesse time aí do Palmeiras
contra o Santos, muito pela situação do Santos se desesperar. A gente já esteve do outro lado, a gente sabe como que é, né, cara? É um gol que você toma, bagunça tudo, e aí o outro time pode estar desfalcado, pode estar qualquer coisa, que é aquele famoso correr na subida. Então, Palmeiras abrindo o placar, o Santos vai. A questão mental vai passar pro lado deles, né? Exatamente, esse é um fator que pesa muito. Você falou aí dos moleques da base, né, cara? Uma coisa que o Palmeiras hoje ele pode se dar o luxo de fazer, tudo bem que essa situação é uma exceção, né? O Palmeiras pode forçar os moleques a jogarem num momento bem decisivo, mas normalmente o Palmeiras consegue fazer essa inserção com calma. O que é diferente do Santos também, por exemplo. Por mais que os garotos estejam indo bem, você pega até o próprio Robinho Júnior, né? O Robinho Júnior e o Bom Tempo, que são dois garotos que a torcida do Santos está pedindo muito para os caras entrarem, para os caras jogarem, mas eles já têm que entrar com aquela pressão de decisão, né? Eles já têm que entrar ou vira, né? Ou às vezes fica queimado. Eles não têm talvez essa paciência, né? Esse desenvolvimento que o Palmeiras tem hoje, por exemplo, para desenvolver o Alan. Quantos garotos do Palmeiras já não foram queimados? Vou dar um exemplo para você. Em 2014, o Natan, que é um bom zagueiro, que eu considerava um bom zagueiro do Palmeiras, ele entrou numa fogueira, cara. Ele entrou o João Pedro, que ainda conseguiu vingar um pouco depois, ele foi jogar acho que ele foi para Portugal, depois bateu no Corinthians, bateu no Grêmio, enfim. Mas quem sabe esses caras num time com mais calma para desenvolvimento, eles conseguiriam, né, evoluir melhor, conseguiriam jogar com mais qualidade. Enfim, o Palmeiras tem essa tranquilidade hoje, né, e faz essa transição com muita calma. Mas enfim, abrindo uma exceção, né? Vai lá. Não, todo jogo do Robinho que eu vi até agora, o Robinho Júnior, tava ou o Santos perdendo, ou era muito embaçado, assim, contra a gente, né, que já tinha que entrar no Allianz para tentar resolver a parada. Outros jogos na Vila que o Santos estava perdendo, procurando, assim. E óbvio, você vê ali que o moleque tem o drible, né? Ele contra o Flamengo, ele quase fez um golaço, participou dos 2 gols, inclusive, que o Santos fez lá. Mas é isso, moleque, não tem tempo, né, para pegar uma bola e arriscar, dar um drible. Às vezes uma coisa era Estevão aqui, arriscava, dar um drible, você perde a bola, depois você compõe. Outra coisa é ele, arriscou, perdeu, tomou um contra-ataque, toma um gol, o time quase ser rebaixado, provavelmente ser rebaixado. Então é uma situação bem complicada. Eu acho que quando ele sair do Santos, eu acho que com paciência vai ser um bom nome aí também para o futebol brasileiro, né, de maneira geral. Exatamente. Vamos falar do Vitor Roque aqui, que ele comentou sobre a postagem dele e também falou do STJD. Falou aí na entrevista com a seleção brasileira, ele que fez uma postagem ali nas redes sociais, ele vai ser julgado depois do jogo contra o São Paulo, 27ª rodada do Campeonato Brasileiro, e esse julgamento vai ser conduzido pela comissão disciplinar do STJD. Então, muita atenção, né? Vocês já sabem o que aconteceram aí com o Bruno Henrique. Então, cuidado aí que a gente vai ter o mesmo corpo, abre aspas, jurídico ali, julgando o Vitor Roque. E ele fez uma postagem, vocês sabem a postagem aqui que eu tô falando, né? E na coletiva de imprensa da Seleção Brasileira, ele falou sobre a publicação e o julgamento. Ó. Ele falou, não, a cabeça está tranquila, acho que não vejo para uma suspensão, como muitos falam, uma conversa educativa acho que já é válida, mas também queria falar que não foi nada por esse lado, que muitos estão falando por homofobia. Nada, foi só uma brincadeira ali, que na hora postei, sem maldade, mas estão levando para outro lado. E quem achar isso, peço desculpa já de antemão. E não temo não, aqui ele se refere a ser punido, né? Porque acho que os advogados do Palmeiras já estão trabalhando também e espero continuar ajudando o Palmeiras da melhor forma possível. E aqui, se tratando de uma possível punição, né, que se enquadra no artigo 243, que ele pode pegar uma pena de até 10 jogos para casos ali de preconceito, de origem étnica, raça, sexo, cor-idade e condição. Enfim, é isso que pode categorizar o Vitor Roque. Na sinceridade, o que você acha? Você acha que vai ser punido? Se o do Bruno Henrique passar ileso e o do Vitor Roque pegar, cara, para mim pode fechar o futebol brasileiro para balanço, que aqui a gente tem uma clara balança pendendo para um lado, né? O grande problema é esse, porque quando o Vitor Roque, você fez até uma pegadinha comigo quando ele postou, né? Que você colocou o carrossel e do nada apareceu a imagem no final. Eu falei, né? Sem o menor problema, todo mundo já me conhece, sabe? Ele cometeu o erro, ele errou mesmo. Assim, igual eu já falei que, independente se você acha que não é homofobia, tem uma lei para ser seguida, uma lei desportiva. A grande questão é essa. O Bruno Henrique cometeu um erro bizarro, né? Que para mim se enquadra até mesmo na lei comum, e foi liberado. Então, o STJD hoje, ele abriu um precedente muito perigoso, né, cara? Muito complicado. A gente vai falar do Bruno Henrique aí, mas ele abre, por exemplo, quando a gente citou do Lianco. O Lianco, eu até cometi o erro, falei que o Lianco não foi condenado. Não, o Lianco sequer foi denunciado. Então, isso que é estranho, né?
é muito parecido, né, as publicações. Lianco também apaga depois, rapidinho ele apaga, e ele sequer foi denunciado, e o Vitor Roque foi denunciado, e se for condenado, então você vê que é um peso diferente. Aí qual que é a diferença? Só porque o Galo não tá disputando título, talvez, né, o Palmeiras está disputando título direto contra o Flamengo, um jogador tem mais importância que o outro, né, tem mais relevância que o outro, você leva isso em consideração, deveria ser igual para todo mundo. E a gente já viu hoje, no caso do Bruno Henrique, não é igual para todo mundo. Então o maior problema é esse, né, realmente ter pesos diferentes quando um jogador comete um erro ou não. Me dá a impressão que eles definem o que é errado ou não, eles não seguem a lei. Tipo, a lei tá falando que é isso e isso. Não, o Lianco tanto faz, apagou já era, o Vitor Roque apagou, mas aí a gente julga e para mim, né, como eu falei, deveria ter sido o Lianco, deveria ter sido jogado o Vitor Roque também, mas realmente quando você não julga um e julga o outro, abre pelo menos espaço para a galera achar estranho, né? E o STJD é literalmente a parada que condena, que administra tudo na questão de leis, e aí não pode não ter credibilidade, ou talvez o órgão mais importante do futebol brasileiro hoje está com zero credibilidade, né? Bom, então antes da gente passar para o próximo assunto, ainda tem bastante coisa para a gente falar, dá aquele recado muito importante para você, a gente já está no dia 13, então a contagem regressiva para a final da Libertadores, e como vocês sabem, a gente está com uma parceria aí com a Absolute Sport, que é a agência de viagens oficial da Conmebol, tá? Que leva o pessoal aí oficialmente, e tem obviamente pacotes aí muito interessantes para você que quer ir para a final, para você que quer ir para a final lá no Peru. E a gente sabe, viagem assim é bom ter segurança, é bom ter tudo certinho lá. Os caras fazem, né, o ingresso oficial emitido pela própria Conmebol, hotel, voo, o traslado do hotel para o estádio, do estádio para o hotel, que é muito importante, o suporte total. Então, ó, QR Code na tela, link fixado aqui no comentário também, e você entra lá e monta seu pacote aí para você poder curtir a final lá no Peru contra o Flamengo, que tem tudo para ser uma das grandes finais aí dos últimos anos, e você que quer não pode ficar de fora. Beleza? Bora aí para a próxima notícia. E vamos falar aqui de Santos e Palmeiras, a CBF que definiu a arbitragem para esse jogo do Brasileirão. E quem foi escalado foi o Rafael Claus, e os auxiliares eles ainda não foram escolhidos, tá? Então aqui, ó, o retrospecto do Rafael Claus optando o jogo do Palmeiras, informação dos amigos do nosso palestra também, 50 jogos, 25 vitórias, 12 empates e 13 derrotas, e no último jogo que ele apitou do Palmeiras, foi um Palmeiras 2-0 no Santos, no Allianz Parque, o jogo pelo Brasileirão. E até onde você pode assistir esse jogo também, né? Você pode assistir na Globo, TV aberta, vai passar na Globo. E o Palmeiras que está com 68 pontos, vem de derrota para o Mirassol, e o Santos está na 17ª colocação com 33 pontos, e na última perdeu para o Flamengo por 3-2 no Maracanã, e é um jogo que promete, hein? Já vai dar mimimi essa arbitragem do Claus ou não? Você acha que vai dar bochicho? Né? O lado bom é que pelo menos essa aí que ele apitou no Allianz não teve nenhuma polêmica, né, cara? Porque se tivesse tido polêmica já teria problema. Inclusive, acho que é exatamente por isso que eles colocaram, né? Porque não teve nenhum problema recente. Então vai colocar aí essa aí do Claus, independente de quando ele for escalar, for apitar o Palmeiras, sempre tem isso, né? Mas a gente já sabe, a gente já falou muito aqui, o Claus já errou bastante contra o Palmeiras, não foi pouco, não, errou bastante em clássicos, inclusive em derby, mas eu espero de fato que não tenha nenhum problema, né, lá na Vila. É que vai ser um jogo, ao meu ver, muito mais mais tenso que foi no Allianz. No Allianz tinha tensão muito pelo lado do Palmeiras de fazer aquele primeiro gol, né, de buscar o resultado para conseguir ficar na liderança ali, e o Santos meio que se segurando. Agora não, agora você vai ter o Santos indo para cima, pelo desespero do rebaixamento, e o Palmeiras explorando os espaços para ganhar o jogo. Então vai ser um jogo muito mais difícil para o Claus, e eu espero que ele não fique naquela... O pessoal fala que, né, o Rafinha, aquela vez que foi expulso, vai falando que ele é palmeirense e tal, e parece que ele fica querendo provar que ele não é, e fala um monte de cagada às vezes. Então tomara que não tenha nenhum problema dessa vez. Exatamente. Vamos falar aqui do caso do Bruno Henrique, né? Finalmente, antes de a gente falar do atacante que o Palmeiras está sondando aqui para o ano que vem, o Bruno Henrique do Flamengo, ele é multado pelo STJD, foi só multado e tá liberado para jogar. Esse é o nosso Brasil brasileiro. No grito não, mas nos bastidores sim. Bruno Henrique foi julgado e o tribunal decidiu que ele vai ter que pagar, né? Vai ter que pagar uma multa, mas ele está liberado para jogar. Esse julgamento que começou às 3 horas de Brasília, durou um pouco mais de 2 horas, e foram 6 votos para que o Bruno Henrique fosse só multado, e os outros 3 votos
para que ele fosse punido. O Bruno Henrique ele foi multado em R$100 mil, que é a multa máxima prevista pelo código, e essa decisão não cabe recurso, e o caso do Bruno Henrique está encerrado, tá? Inclusive aqui, Michel Assef, né, após o julgamento, ele comentou o seguinte: acredito que a análise em relação ao que de fato ocorreu, foi fundamental para, inclusive, diferenciar esse caso recente agora do Bruno com o caso da Operação Penalidade Máxima. Ficou evidente, com a análise profunda do caso, que o que aconteceu aqui foi algo completamente distinto. Portanto, não caberia a aplicação do artigo 243, nem do 243A, que tem uma previsão específica para que não se adequa ao fato ocorrido com o Bruno Henrique. Acho que a análise profunda do fato foi o que acabou resultando na aplicação do artigo 191 e rechaçando qualquer possibilidade. Pode tirar essa parte aqui, porque é só juridiquês. Enfim, o jogador ele não esteve presente no tribunal e ele acompanhou a sessão de maneira virtual. E, enfim, ele esteve presente pelo lado do jogador, teve o advogado do Flamengo, Michel Assef, Alexandre Vitorino, o advogado dele, e Flávio Willeman, vice-presidente geral e jurídico do Flamengo, além do empresário Denis Ricardo. Mas enfim, o Bruno Henrique ele foi denunciado por forçar um cartão amarelo e beneficiar apostadores em 2023 em um jogo contra o Santos no Mané Garrincha pelo Brasileirão, e no julgamento em setembro o STJD condenou ele a 12 jogos de suspensão, e desde então ele estava atuando sob efeito suspensivo. E na ocasião o Flamengo entrou com um recurso no STJD contra a punição, e paralelamente a Procuradoria do STJD entrou com um recurso para aumentar a pena do Bruno Henrique. Logo, no julgamento de hoje, 4 cenários aqui eram possíveis: absolvição, redução de pena, manutenção da suspensão e 12 jogos, né? Manutenção de 12 jogos e o aumento da duração do jogo. Mas, enfim, é um caso bem extenso aqui para a gente atualizar vocês de tudo. Mas, em resumo, o Bruno Henrique ele está livre para jogar e paga uma multa de R$100 mil. Só que qual que é o grande porém aqui, senhores? A gente tem que tomar muito cuidado para citar isso aqui, porque pode dar ruim para a gente, inclusive, né? Mas um dos envolvidos no STJD é torcedor do Flamengo, né? Uma das pessoas que votou contra a punição do Bruno Henrique tem foto, tem um perfil descaradamente flamenguista. Se você pesquisar, se você puxar, você vai encontrar. Então, nós temos aqui claramente, será que talvez nós temos uma imparcialidade nesse julgamento? É óbvio que não, né? Lógico que a gente toma muito cuidado aqui com todas as informações, mas isso é um fato. Teve um torcedor do Flamengo julgando esse caso. Então, como esperar seriedade, né? Não tem como esperar. Eu desse teu exemplo que, para mim, é igual eu tenho, aqui não tem mais, mas tinha uma Zona Azul aqui na minha cidade, e eu estacionava errado às vezes, sem colocar a moedinha lá, e aí depois vinha no meu WhatsApp uma multa de R$10, né? E como eu vou pouco no centro, toda vez eu não colocava e tomava essa multa de R$10. Para mim não faz a menor diferença. Então não me educava, e era para eu ser educado antes também, que eu que tô errado, né? Mas não me educava e não doía no bolso. É a mesma coisa. O Bruno Henrique não foi educado, muito embora educar um adulto é triste, né? Mas não foi educado pelo erro que ele cometeu. Não vai fazer melhor. O Bruno Henrique não vai nem ver saindo da conta, velho. Mas não vai nem ver sair da conta. É R$100 mil, é dinheiro pra caramba, Não pra ele, né? Não pra ele. Não faz a menor diferença. Podem ter certeza disso. E aí fica nisso. O tal do precedente que a gente tava falando em relação até do Vitor Roque, pra mim, né, o STJD hoje falou para os jogadores que tá tudo bem você avisar que você vai fazer uma parada, tá tudo bem, né, independente de você, tá tudo bem, porque um cara que pagou R$100 mil, que é uma multa muito bizarra, assim, para isso, né, inclusive ele tinha pegado os jogos e agora, né, agora nem os jogos ele vai ter de suspensão mais, então o recado é muito perigoso, né, é o recado, esse recado direto, tipo, ó, vocês podem fazer isso, depois vocês pagam uma multa aqui, tudo bem, e o recado, aquele que fica, né, subliminar, de que se você tem dinheiro, se você tem o nome, né, no caso o nome Bruno Henrique, o nome Flamengo, você pode fazer qualquer coisa, né? E o Flamengo a gente sabe que faz, o Flamengo faz qualquer coisa. Vocês sabem muito bem que o Flamengo chegou no máximo, né? No máximo que você poderia fazer, que o clube fez. A gente cita o caso dos meninos lá do Ninho do Urubu como uma tragédia, um acidente, mas quem viu a polêmica recente, o futebol feminino do Flamengo ainda estavam usando os containers, tá? Eles ainda usaram os containers para as meninas, estavam assim. O Flamengo, o clube que paga milhões para jogadores, colocou o futebol feminino neles assim numa situação bizarra, né? As meninas treinando numa situação bizarra que poderia causar outro acidente, outro problema, e que se causasse também o clube não seria responsabilizado, que a impressão que dá é que o Flamengo pode fazer qualquer coisa
no futebol brasileiro, né? Faz dentro de campo, que a gente já sabe que tem roubalheira pra caramba pros caras, e faz fora de campo também, né? No grito não, uma das coisas mais nojentas que fizeram nos últimos anos, que de fato o Flamengo ali na surdina, né? Nos bastidores, arquiteta para qualquer coisa. É impressionante, né, cara? Que a gente tem vários casos parecidos e que os caras pegaram vários dias, né? E eu até acompanhei um pouquinho o julgamento. Os caras não têm nem argumento. Você vê que o cara tá formulando o voto dele com argumento ali, não tem. O cara que só faz isso da vida, ele não consegue ter um argumento, né, plausível e ele que tá votando, né? Ninguém vai, tipo, tirar o voto dele. É um negócio bem triste. Pra quem acompanha futebol, é desanimador pra caramba. Cara, na verdade, eles atacaram um buraco na lei, né? Eles atacaram um buraco de que não categoriza que o Bruno Henrique está diretamente ligado a apostas, né? Ele está passando uma informação, mas indiretamente ele beneficia um apostador. E todo mundo tem essa imagem de que o Bruno Henrique é um bobinho, né? Todo mundo tem uma imagem de que o Bruno Henrique é um tontinho, de que ele não sabe o que ele está fazendo. Engano seu, viu, meu amigo? Engano seu que você não sabe o que o Bruno Henrique tá fazendo. Enfim, eu comentei aqui para vocês, depois vocês verifiquem os nomes de quem estavam envolvidos lá no julgamento. E, enfim, cara, isso é desanimador para quem acompanha futebol. O futebol brasileiro tá cada vez mais um lixo, que desculpem aqui o uso da palavra, né? Eu fazendo igual o Caio, você é um bananão. O futebol brasileiro tá cada vez mais um lixo. E, cara, eu preciso comentar, você tem um torcedor declarado do Flamengo, um flamenguista julgando um jogador do Flamengo. E aqui, ó, porra, olha a postagem que o Flamengo faz, tá ligado? 45 minutos depois, que aí é pra atrair a massa, é aquele post populista, né? Aqui, pô, na boa, zero, é uma falta de bom senso absurda. E vou falar um negócio pra você, os clubes brasileiros, eu tô 100% a favor da Leila. Com a Leila aqui. Os clubes brasileiros, eles deveriam se unir, cara. Eles deveriam se unir, digo mais, escalar esse caso na FIFA. Deveria escalar esse caso na FIFA. Porque é um escárnio, é um escárnio. Se o caso do Bruno Henrique passar batido e o Vitor Roque for punido, aí, para mim, é caso de abrir mão. É caso de abrir mão e isso abre um precedente absurdo. Você imagina qualquer jogador que for pego num esquema parecido agora. Ele só vai chegar lá com a conversa de WhatsApp e falar assim, não, mas veja bem, eu só informei um primo meu, informei um primo, informei um tio aqui que eu ia fazer um escanteio. Eu não tô jogando? Eu tô suscetível a fazer um escanteio? Não tô? Eu sou zagueiro, eu tô marcando o atacante, eu não tô suscetível a fazer um pênalti. Acabou. Tu abre um precedente aqui, meu irmão, que vai virar uma bagunça, vai virar uma zona. Fato é, se o Bruno Henrique jogasse em outro time, ele já estaria punido, já estaria cumprindo a pena. E, enfim, a gente não veria aí a mídia passando tanto pano a respeito disso. Mas deixa aí nos comentários, por gentileza. Para mim, é revoltante e os clubes brasileiros deveriam se unir, sim, e escalar esse caso. Vamos falar aqui do atacante. Você tem mais alguma coisa para pontuar aqui desse caso? Só mais um lance que esse malabarismo que fizeram para defender ele, desse lance da lei, que de fato a lei foi muito mal escrita, e aí ok, tudo bem que foi mal escrita, mas mesma coisa, pega a justiça comum. A gente não vê esses caras aí, quem tá assistindo o Tremembé agora viu, os caras cometem os crimes mais hediondos, é bom comportamento, 15 anos, tá solto. Aí o problema é a lei? A lei é muito mais escrita, mas não quer dizer que o cara não cometeu erro, pô. Então tá dando a impressão que os caras estão quase que absolvendo o Bruno Henrique moralmente também. Tipo assim, ó, a lei tá mal escrita, então tá tudo bem. Não, cara, ele cometeu erro, tem que ser mais cobrado por isso, assim como a gente faz na justiça comum. Os caras, né, bom comportamento, tá solto rapidão, mas não apaga o que os caras fizeram. E a minha impressão que dá nesse malabarismo todo que estão fazendo, que estão tentando passar realmente essa imagem que o Bruno Henrique é puro, é bonitinho, é imaculado e tá longe disso, né? Enfim, se a aposta for acima de 100 mil reais, eu acho que vale a pena, né? Se eu fosse jogador, mano, eu até falei pra minha esposa, se eu fosse um jogador muito bem resolvido, eu ia mandar mensagem no grupo da família e falar, gente, ó, vou tomar cartão amarelo e postar o print ainda. Falar, tô avisando, tô só 100 mil só, então tá de boa, pra mim tá de boa. Mas obviamente. Exatamente. E vamos para nossa última notícia aqui, o Palmeiras faz uma consulta pelo atacante Derek Lacerda do Cuiabá, que ele estava emprestado para o Sport. O Palmeiras que, apesar de disputar aí as suas finais, né, em 2025, o Palmeiras já está pensando na próxima temporada, já quer suprir as lacunas do elenco e voltamos a procurar destaques, hein? Acabou agora, voltamos a procurar jogadores com potencial. Não conheço o Derek Lacerda, já deixo claro.
os especialistas aí que apareçam aqui. A gente vai trazer uma fichinha do Derek Lacerda para vocês, obviamente, mas eu não conheço o jogador. Vou adiantar aqui para vocês o que nós sabemos, tá? É uma sondagem. Nesse fim de ano, o Palmeiras sondou o Derek Lacerda, ele que está no Cuiabá, para saber as condições de um possível negócio. Ele disputou a Série A pelo Sport, mas o Palmeiras não fez nenhuma proposta oficial para o Cuiabá e só quis entender ali como se daria uma negociação e se eles estariam disponíveis a negociar o Derek Lacerda nessa temporada. E aqui uma fichinha rápida, né, do Derek para vocês entenderem. Eu não conheço muito o futebol dele, mas ele joga ali também como um atacante, ele joga como um 9 e também joga meio Flaco Lopes ali, meio armando, né? Ele tem 26 anos e ele já passou por Moreirense, Ponferradina, Cuiabá, Cuiabá, Sport e voltou pro Cuiabá agora. Quero saber a sua opinião aí. Inclusive, ele foi afastado, né? Ele foi afastado do elenco do Sport por causa de indisciplina. Inclusive, o Sport até soltou uma nota, né? Falou que ele não faz mais parte dos planos do clube pro restante da temporada. E o atleta, o empresário dele, detentor dos direitos econômicos, eles foram comunicados. Sim, o clube informou que ele não vai ser utilizado. Ele voltou pro Cuiabá, né? Por causa de episódios de indisciplina. E na temporada, ele teve 43 jogos pelo Cuiabá e pelo Sport, 14 gols e 3 assistências. Agora eu quero saber a sua opinião. Palmeiras volta, pelo menos aí, a sondar jogadores com potencial, né? Você viu que nas últimas janelas a gente trouxe jogadores prontos, né? A gente trouxe aí Andreas Pereira, foi buscar Vitor Roque, Paulinho. Parece que o Palmeiras volta ali no modus operandi antigo, né? Para compor elenco, me parece. Eu lembro dele mais no Cuiabá. No Cuiabá ele... Inclusive jogando junto com o Daverson, né? Até vi aqui, ele tem 1,90m, então acho que realmente acompanha muito esse lance do Flaco Lopes. No Sport, ele era um dos melhores jogadores, mesmo num ano bem complicado do Sport. Aí tem essa questão da indisciplina, né? Que não ficou muito claro. O Sport expôs a situação e aí o staff do Derek postou ali se defendendo também. Não sei exatamente qual que foi a questão, mas se um cara desse, né? Você citou os times que ele passou e com todos os respeitos dos times que ele passou, se um cara desse tem a oportunidade de jogar no Palmeiras e o cara continua com indisciplina, aí é um negócio sério mesmo, né, cara? Vê que aí o cara mesmo não tem jeito. Mas eu acho que o Palmeiras pode pensar também em jogador assim para compor elenco, que a gente, né, tem até alguns exemplos no elenco hoje que não são os caras mais badalados que funcionaram, mas óbvio, sem esquecer também de contratar jogador com um nível muito alto aí, que tem ajudado, a gente tem visto como faz a diferença. Mas hoje, por exemplo, a gente de fato não tem reserva muito exatamente ali pro Vitor Roque e pro Flaco, né? Entra o Bruno Rodrigues, que aos poucos... O Bruno Rodrigues, eu acho que se pegar realmente, né, sem essa questão da lesão, recuperação, tudo, acho que é até um bom reserva pro Vitor. E aí o Derek, eu não sei, seria uma oportunidade da vida dele, né? Porque hoje entra geralmente Veiga e Bruno Rodrigues, porque o Veiga tem a questão ali também da armação, de ser canhoto e tal, que a única coisa dele parecida com o Flaco Lopes, né? Mas assim, eu nunca peguei para acompanhar o Derek Lacerda, mas para compor elenco, dependendo, eu acho que poderia inclusive fazer parecido com o que fez com o Bruno Fux, talvez um empréstimo, ver se funciona, né? Com opção de compra, funcionou, depois você compra. Não funcionou, o cara foi para São Paulo, foi para Vila Mix demais, foi para Vila Country, aí você nem renova, né? Acho que pode ser também um caminho. Enfim, senhores, deixem vocês a opinião de vocês aí a respeito de Derek Lacerda. Não conheço. O máximo que a gente pode fazer aqui é olhar aqueles lancezinhos, né? Aqueles lancezinhos que o cara se destaca, mas pelo que eu olhei, o pouco que eu olhei dele, ele tem uma característica meio Flaco Lopes. Ele consegue jogar de atacante e ao mesmo tempo ele consegue sair e armar o jogo, fazer o que o Flaco faz hoje. Mas aí, se tratando de Palmeiras, quando o cara vem jogar no Palmeiras, a pressão é diferente, o ambiente é diferente. Fato é que nenhum jogador recusaria hoje uma oportunidade no Palmeiras, né? Ou se for escolhido, que o cara enxergue como uma oportunidade da vida dele. Não cabe caso de indisciplina aqui no Palmeiras, que é um clube seríssimo hoje. Vocês viram aí o próprio João Paulo Sampaio no Charla, inclusive entrevista muito boa, vejam, em que ele fala de caso claro de indisciplina, né? Até de envolvimento pesado aí com drogas de jogadores que foram afastados. Então você vê que hoje não tem margem para isso mais. E, se o Derek realmente recebeu uma chance aí, que ele aproveite. Mas vou ser sincero, eu não vou ficar em cima do muro aqui. Eu prefiro que o Palmeiras sempre vá buscar jogadores prontos, igual Andreas Pereira, Vitor Roque, que vá buscar jogadores com aquele selo já. Mas aí também entendo a filosofia do clube, né? Os caras querem jogadores novos, jogadores com potenciais, jogadores com fome aí de querer se provar.
Mas enfim, deixem a opinião de vocês. Eu conheço pouquíssimo, quase nada do Derek Lacerda. O que a gente informou aqui para vocês é informação e idade, né? Onde ele já atuou e como ele joga. Fechado, senhores? O que vocês pensam a respeito? Deixa nos comentários muita informação para vocês aqui. Falamos de Vitor Roque, Bruno Henrique, arbitragem do Santos, a molecada que pode jogar lá, inclusive boa sorte para eles aí que vão ser escalados, oportunidade da vida deles também. E é isso, muita informação, um caminhão de informações para vocês. Deixem nos comentários, é muito importante a sua opinião. O seu like, principalmente, cara, o seu like é muito importante. Deixa o like, você que está fazendo, lavando louça, passeando com o cachorro, sentado no trono, não importa o que você esteja fazendo. Deixa o like, por gentileza. Dá o hypar. Se você está pelo celular, clica aí no like, vai aparecer o hypar, dá aquela hypadinha. É muito interessante para a gente também. Fechado, senhores? Obrigado pela sua audiência, pela sua paciência e quase todo santo dia aqui tem vídeo, hein? Fica ligado no canal. Um abração para vocês e boa quinta-feira.